Boa tarde e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Companhia Paranaense de Energia, Copel, para a apresentação dos resultados do quarto trimestre de 2020. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por gentileza, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, esclarecemos que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Copel, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Copel e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Participam dessa teleconferência o Sr. Daniel Slaviero, diretor-presidente da companhia, e o Sr. Adriano Rudek de Moura, diretor de Finanças e de Relações com Investidores. A apresentação que será proferida pela administração da Copel poderá ser acompanhada no site da companhia, ri.copel.com. Passamos agora a palavra ao Sr. Daniel Slaviero, diretor-presidente da companhia. Muito boa tarde a todos. Agradeço a participação em nossa teleconferência. Espero que vocês e suas famílias estejam bem e com saúde. Sabemos o quão desafiador foi o ano de 2020, marcado pela disseminação de uma gravíssima pandemia, e infelizmente estamos vivendo a pior fase, tanto no Paraná quanto no Brasil. Para nós aqui no estado, além desse fato, fomos atingidos por uma seca implacável e eventos climáticos extremos, como o ciclone Bomba em julho. E apesar de toda essa diversidade, é com muita satisfação que apresentamos os melhores resultados da história da companhia agora em 2020. Um EBITDA de 5,5 bilhões de reais, um lucro líquido de 3,9 bilhões. E nesses números não estão computados a venda da Copel Telecom, nem o GSF. Quero destacar que esse resultado não é fruto do acaso, é fruto de uma execução impecável do nosso plano estratégico e mesmo sem os efeitos extraordinários do PIS/COFINS, tivemos pelo terceiro ano consecutivo, como eu falei, o melhor resultado da história. Isso só aumenta a nossa responsabilidade para seguirmos nessa agenda de criação de valor para a companhia. Por outro lado, não posso deixar de registrar e demonstrar sensibilidade com as pessoas que vivem as angústias de uma pandemia, seja por ter um amigo ou um parente em estado crítico de saúde precisando de atendimento, seja por sua atividade profissional ou empresarial sofrendo restrições de funcionamento. Nesse sentido, a Copel no ano passado doou 5 milhões de reais para a compra de testes aos profissionais de saúde do Paraná, em julho, e doará, que vem mais 1 milhão de reais para a compra de respiradores. No entanto, temos a convicção que a nossa maior contribuição para o Paraná e para o Brasil é continuar com as nossas operações de maneira constante e segura, sempre cuidando da saúde dos nossos profissionais. Pode parecer clichê, mas nenhuma pessoa é salva sem energia elétrica. Dito isso, peço para o próximo slide. E aí, com bastante satisfação e orgulho, fizemos o que prometemos. Uma política de dividendos técnica, independente e considerando todos os fatores financeiros da Copel. E mais importante, a implementamos. Com base no resultado da empresa e parâmetros desta política, distribuiremos 65% de payout, que representa a espetacular quantia de 2,5 bilhões em dividendos a serem pagos aos nossos acionistas. 1,5 bilhão foram aprovados ontem no nosso conselho como dividendos intermediários. E a diferença, por óbvio,
depende aí da aprovação final da GO em abril. Isso nos dá um dividend yield de aproximadamente 13%, o que demonstra claramente a atratividade das nossas ações. A implementação dessa política de dividendos, aliado com as melhorias na governança recentemente aprovadas em nossa Assembleia, especialmente a questão do Comitê de Investimentos, mostram que a Copel aprendeu com os erros passados. Em 2010, vivíamos uma situação semelhante de alavancagem e não fomos prudentes na alocação de capital. Desta vez, reforço o compromisso dessa administração com uma previsibilidade na distribuição de dividendos e rigorosa disciplina na alocação de capital. Próximo. Acabo de mencionar que no dia 11 de março, nossos acionistas aprovaram, por unanimidade dos presentes, uma ampla reforma dos nossos estatutos, subindo a nossa governança de patamar. Considero isso um legado que essa administração deixa para a Copel, que perdurará quando não estivermos mais aqui. Cito especificamente a garantia do dispositivo estatutário, que obriga a aplicação integral de reajustes tarifários homologados pela ANEEL, que não poderá ser alterado ou excluído sem que haja aprovação da maioria dos acionistas detentores das ações preferenciais. Isso, senhoras e senhores, de aplicação de reajuste, nunca mais será um assunto na Copel. Destaco também a criação em 50% no número de representantes dos acionistas minoritários, de 2 para 3 assentos, além da criação, como aparece aí no slide, de 3 comitês. Um comitê de investimento e inovação, de desenvolvimento sustentável, assim de auxiliar e assessorar o board nas diretrizes políticas e principais temas relativos a pessoas e ESG, e também um comitê de minoritários. Fizemos, como é conhecimento de todos, um split das nossas ações na proporção de 1 para 10 e aprovamos ontem também o programa de units. O Moura detalhará mais detalhes logo mais, pouco adiante. Nosso estatuto ainda estabelece a adesão ao nível 2 de governança corporativa da B3. Vale destacar que a migração ao nível 2 está condicionada à realização e liquidação de oferta pública por parte do acionista majoritário. E aí, particularmente, considero muito importante essa migração por representar mais um passo em nossa jornada de melhoria de governança e pelo tag-along. Também quero destacar que o Conselho de Administração, no dia de ontem, aprovou um plano de neutralidade de carbono, com o objetivo que a Copel contribua ou dê a sua parcela de contribuição para os compromissos mundiais estabelecidos no Acordo de Paris, e nós aqui nos comprometemos até 2030 neutralizar as emissões de gases de efeito estufa para os ativos que a Copel detém controle operacional. Acho também que é um grande passo numa agenda super sensível e atual e importante para o setor e para o planeta. O último ponto que eu quero destacar é que também aprovamos uma política de investimento para a Copel, o qual havia sido deliberada pelo recém-formado Comitê de Investimento em Inovação. Esta política dá diretrizes claras e define critérios que nortearão a alocação de capital da Copel. A nossa prioridade continua sendo os investimentos na Copel Distribuição, devido ao nosso histórico de utilização prudente de recursos e ao óculos regulatório, mas também olharemos novas oportunidades com ênfase em brownfield, em renováveis, em transmissões e em operações que tragam retorno aos nossos acionistas e que agreguem valor para a companhia. Próximo. Todos esses assuntos e vários outros, nós entraremos em mais detalhes no nosso Copel Day no dia 24. Será um grande evento com a participação de todo o top management da companhia, inclusive do nosso chairman, e mensagem também dos principais acionistas. Nós, eu, Bertol, Moura, Max, Cássio, que é nosso diretor de novos negócios, Vicente, enfim, toda a equipe estará lá e com certeza será uma grande oportunidade para apresentarmos a nova Copel
para os novos tempos. Convido a todos a participarem online no dia 24 de março, de 8h30 às 11h, horário de Brasília. E para encerrar a minha participação, faço algumas notas do quarto trimestre dignas de registro. Próximo, por favor. Em dezembro, fizemos mais um significativo programa de desenvolvimento, programa de demissão voluntária. Ao todo, ao longo de 2020, reduzimos 480 pessoas e iniciamos a terceirização do nosso call center. Nos últimos 3 anos, se desligaram da companhia ao redor de 1.600 pessoas, que é uma redução perto de 20%, 6% só no ano passado. Nós hoje estamos com um pouco menos de 6.700 colaboradores. E a Copel Geração e Transmissão, Bertol, como de costume, apresentou resultados sólidos, mas quero registrar a UEGA, que operou praticamente durante todo o quarto trimestre, produzindo e comercializando 565 GB de potência, alcançando um EBITDA de mais de 93 milhões de reais no período. Se contarmos que em 2018 ela ficou praticamente, se não tem um dia de geração, ela está numa nova fase e contribuiu muito para esses resultados históricos, e agora nós estamos nos preparando para ir para os leilões e para as oportunidades que apareceram com a MP 998, em especial o leilão de capacidade. A Copel Distribuição alcançou impressionante 16,3 de EBITDA regulatório, patamar imaginável há anos atrás, enquanto que a Copel Mercado Livre apresentou um crescimento de quase 50% no volume de energia comercializada. Temos mais um leilão em abril de compra de energia incentivada de longo prazo, para aproveitar a janela final desse benefício destas fontes, que por lei vão até março de 22. E para concluir, o signing da Copel Telecom foi feito em janeiro e o processo atualmente está sendo avaliado pelo CAD e pela Anatel. Estimamos o closing dessa operação para julho deste ano, momento em que receberemos os 2,4 bilhões e registraremos esses números em nossos balanços. Passo agora a palavra para o Moura, para que ele comente também os resultados do trimestre e do ano. Moura. Obrigado, Daniel. Boa tarde a todos. Também agradeço a participação de cada um de vocês na nossa teleconferência. Espero que todos estejam bem, na medida do possível. E queria começar dizendo que o fechamento desse trimestre não foi trivial, né? Ele certamente será lembrado como um trimestre muito especial. Diria até um trimestre histórico para todos nós aqui na Copel. Além dos excepcionais resultados que todos vocês já viram, e aqui nessa página 9, por favor, eu também quero destacar, conseguimos avançar em aspectos relevantes e estratégicos que o Daniel já comentou. Avanços importantes que cada vez mais consolidam a Copel como um dos protagonistas do setor elétrico brasileiro. Essa é uma ambição, né? É ser de fato uma referência no setor elétrico brasileiro em todos os aspectos e negócios que atuamos, né? Tenho certeza que esses avanços estão pavimentando esse caminho, onde os desafios serão cada vez maiores, certamente, mas eu tenho a certeza que todo o nosso time, né, os nossos 6.667 funcionários e toda essa administração está totalmente comprometida e empenhada com essa ambição. Indo para os resultados, eu acho que aqui eles falam por si. Um EBITDA ajustado de 1,5 bilhão, 51% melhor que o ano passado, na mesma base de comparação. Um lucro líquido ajustado de 1,2 bilhão, mais do que o dobro do que o mesmo período em 19. Enfim, os melhores resultados da história da Copel pelo terceiro ano consecutivo. No ano, o EBITDA ajustado de 5 bi, como o Daniel já comentou, 20% melhor. A ideia aqui não é repetir os números, né, que vocês já conhecem, mas lembrando que aqui nesses resultados, né, não estão sendo considerados os resultados da operação da Telecom, que conforme os critérios contábeis, principalmente o CPC 31, já foram classificados como operação descontinuada a partir do terceiro trimestre. Além disso, também, aqui nesses resultados ajustados não estão os créditos de PIS e COFINS, né, que só na DIS
no EBITDA da DIS representou 810 milhões de reais, e no lucro líquido está representando 1 bilhão e 200, né? Também foram excluídos desses resultados. O Daniel já comentou que aqui não tem os impactos da venda da Telecom, que serão reconhecidos em 21, assim que nós concluirmos o processo de venda, e o GSF, né? Pelas nossas projeções, esse impacto da repactuação do GSF, e também com bases nos cálculos da CCE, os valores passam de 1 bilhão e 300, né? Um valor bruto. Então, esse seria o impacto no EBITDA. Nesse caso, estamos aguardando a conclusão do processo de homologação da ANEEL, para podermos aí avaliar todos os impactos nos nossos resultados, mas é certamente um crédito relevante que deverá afetar positivamente o resultado de 2021 em algum momento, né? Vamos aguardar, então, o andamento aí da ANEEL. Antes de passar para a próxima página e falar mais detalhadamente sobre a melhoria dos resultados por negócio, quero também destacar 3 pilares aqui, ou 3 fatores que ajudaram muito a melhorar o lucro líquido do ano, né, além do EBITDA. Não sei se vocês conseguiram ver ainda, mas teve uma redução bastante significativa no nosso resultado financeiro. Primeiro porque a dívida líquida ela já está bem menor, né? Nós conseguimos reduzir a dívida líquida em 1 bilhão e 800 aproximadamente, comparado com o ano passado. A dívida líquida hoje da Copel está em 6 bilhões e 400, então isso ajudou a reduzir o resultado financeiro, e também a própria redução de juros que acabou afetando positivamente essa conta. O segundo item importante são os acréscimos moratórios das faturas, né? Houve um aumento aí relevante, e aqui eu quero deixar o conforto para todo mundo que a nossa inadimplência está sob controle. Nós estamos acompanhando isso de perto. Os índices de inadimplência em 2020 fecharam um pouquinho acima da média do que foi o ano passado. Só para vocês terem uma ideia, em 2019 o índice foi de 1,22, esse ano 1,37, e lembrando que esse índice é calculado entre 16 e 360 dias de atraso, o que não significa que é um problema. Nós estamos tendo muito pouco problema de não recebimento a mais de 30 dias. Está muito concentrado entre 30 e 60 dias. Então, essa é uma boa notícia, não temos aí nenhuma preocupação por enquanto com relação a isso. E outro impacto importante que teve no resultado financeiro está sendo o repasse de juros da CRC, que é indexada pelo o GPDI mais 6,65. Então, se a gente somar tudo isso, a melhoria foi de mais de 120 milhões de reais. E houve também uma melhora na linha de impostos diferidos, impostos de renda, em função de uma maior distribuição do JCP esse ano, que faz parte desses dividendos e, consequentemente, da nossa política. Já indo para a próxima página, só um último comentário, né? O que mais nos orgulha desse resultado é que ele foi conquistado certamente no ano mais adverso que todos nós provavelmente já vivemos antes. Então, com imensas incertezas, econômicas, políticas, sanitárias, enfim, tudo aconteceu em 2020, e mesmo assim a gente está entregando um resultado excepcional. Indo para a próxima página, página 10, destaco aqui que nós melhoramos em absolutamente todos os negócios, né? A JET já foi mencionado pelo Daniel, ela teve um impacto muito positivo da questão da UEGA, que ajudou bastante. Só a UEGA trouxe uma contribuição de mais de 100 milhões de reais, com um despacho praticamente no último trimestre, mas também nós aumentamos a remuneração dos ativos de transmissão, pelo impacto maior do IPCA, além da remuneração dos contratos de transição, né, que foram revisados durante o ano, e também quero destacar aqui os resultados adicionais pelos avanços das obras, né, Bertol? Lote E está bem avançado, nós já estamos reconhecendo algo mais de Mata de Santa Genebra, enfim. E por fim, nós estamos tendo um benefício muito bom também na nossa estratégia de alocação de energia, né? Lembrando que o último trimestre o GSF foi muito parecido com 2019, no mesmo período, né? Mas o PLD teve um aumento de quase 30% com relação ao mesmo período do ano passado. Bom, na DIS, acho que já todos os comentários foram feitos, né? 48% de aumento com relação ao ano passado, 16% de eficiência. Lembrando, né, que há 2 anos atrás, né, Max, a ineficiência era de 19%, quer dizer, negativo 19% foi para 16% positivo, quer dizer, realmente um aumento muito grande.
Lógico que teve um impacto também do crescimento do mercado fio, principalmente no último trimestre, né, pela recuperação do consumo de energia, isso também ajudou o trimestre. No ano, esse número ainda é negativo, 1,8, mas ainda assim muito acima da média do consumo do Brasil, quer dizer, nós estamos consumindo mais do que a média dos outros estados. E, enfim, tivemos também uma redução significativa dos custos gerenciáveis em mais de 10%, quando excluídos os eventos considerados não recorrentes. Na Telecom, os resultados também estão indo muito bem, tivemos redução significativa de custos em serviços de terceiros, tivemos um efeito também positivo da menor desativação de clientes, também um incremento bastante relevante, quase 80%. E no Mercado Livre, ela está se tornando hoje um negócio relevante para a Copel, com faturamento acima dos R$ 2 bilhões, crescimento de 73% da receita, com a margem já digna aí das melhores comercializadoras do Brasil. Enfim, melhoria em todos os negócios. Passando já para a próxima página, a página 11, aqui eu não queria perder muito tempo, mas só destacar então que o principal impacto aqui não recorrente foi o crédito PIS e COFINS, e o nosso lucro, então, comparado com o ano passado, 90% maior no ano e 30% do EBITDA comparado com o ano passado também no ano. Passando aí já para a próxima, para a página 12. Aqui eu quero destacar alguns KPIs, alguns já foram inclusive mencionados pelo Daniel, mas aqui a mensagem é que a Copel soube fazer a lição de casa e logo quando surgiram os primeiros indícios aí do que poderia vir pela frente, lá meados de fevereiro do ano passado, quando nós começamos a imaginar como que seria essa crise, nós elaboramos um plano de contingência bastante agressivo, né, que preservava, em primeiro lugar, a segurança das pessoas, a continuidade dos negócios, os aspectos regulatórios, mas um foco muito grande na geração de caixa. E esse plano, por óbvio, continua sendo monitorado, porque a situação ainda requer muita cautela, mas tenho a convicção que a Copel hoje continua mais sólida do que nunca para continuar enfrentando aí todos os intempéries que estamos prevendo para esse ano. Vai ser um ano muito desafiador, mas nós estamos preparados para isso. Importante destacar que faremos todas as ações necessárias para continuar preservando a solidez da Copel, mas não mudaremos a nossa estratégia de médio e longo prazo, que é garantir a continuidade dos negócios, né, de forma sustentável no médio e longo prazo. Alguns dos tópicos aqui, eu acho que, como eu falei, o Daniel já comentou, eu só queria mencionar, então, que esse payout dos 2 bilhões e meio, que foi aprovado no CAD ontem, de 1 bilhão e meio, 1 bilhão e 200, já será pago agora em 30 de abril, em função do nosso fluxo de caixa, e nós vamos também, em breve, fazer uma divulgação do cronograma para pagamentos, né? A ideia, como faz parte da política, é fazer no mínimo 2 eventos por ano, e essa é a ideia. Assim que a gente apresentar isso para o CAD, nós vamos fazer a divulgação para o mercado, para deixar mais claro aí e dar previsibilidade aos nossos acionistas. Bom, indo em frente já para o próximo slide e já indo para o final também, aqui rapidamente eu destaco que a nova política de dividendos, né, que já foi bastante mencionada, além de todos os aspectos de governança, de transparência, previsibilidade, eu queria só destacar 2 pilares importantes, que primeiro, é a continuidade dos negócios sustentáveis, né, que é preservar as condições financeiras da companhia para a continuidade sustentável dos negócios. Esse é um pilar muito importante. E outro pilar é a otimização da estrutura de capital adequada, né? A gente já falou em algumas outras oportunidades que a nossa referência hoje de alavancagem é por volta de 2,7. É o limite que a gente quer chegar, a gente não quer passar desse limite, mas ao mesmo tempo ela é uma meta. Então hoje nós temos aí um caminho muito grande, né, para chegar lá. Nós estamos com uma alavancagem de 1,3, então para chegar em 2,7 ainda falta aí um bom caminho, mas essa política de dividendos, né, alinhada com a política de investimentos que acabamos de aprovar, eu tenho certeza que ela será, ou elas serão os instrumentos para que a gente possa fazer trilhar esse caminho. Então, eu acho que esses são os 2 pilares que eu gostaria de enfatizar. Já falamos sobre isso, mas é sempre importante dar aí uma ideia de qual que seria o nosso target em termos de alavancagem e estrutura de capital. Indo já para o próximo e último slide da minha parte aqui,
Ontem nós já aprovamos o programa de formação das units, né, que é um plano mais detalhado daquilo que já tinha sido aprovado na Assembleia, na última Assembleia Geral. E aqui a única coisa diferente de novidade é a adesão mínima, né, que nós estamos deixando aqui essa condição para que esse programa faça sentido, para melhorar a liquidez dos nossos acionistas, das ações, que é ter um free float de 60%, considerando todas as ações, exceto as do controlador. Então aí nós estamos pegando tudo que nós temos de ação, quer dizer, tem que chegar no mínimo de 60%, senão não faz sentido esse programa. E um último comentário sobre esse programa são as janelas de conversão, né, que começam agora na próxima segunda-feira, dia 22, inclusive dia 22, e vai até o dia 20 de abril, inclusive. Lembrando que isso acontece no Brasil, nos Estados Unidos e na Espanha. Bom, Daniel, acho que é isso da minha parte. Eu acho que é importante aí deixar um tempinho também, né, para os nossos analistas e acionistas fazerem as perguntas. Então, ficamos à disposição e eu passo a palavra aí para o Q&A. Perfeito. Vamos para as perguntas. Obrigado, Mora. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer sua pergunta, basta digitar *1. Caso sua pergunta já tenha sido respondida, basta digitar sustenido. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Marcelo Sá, do Banco Itaú. Senhor Marcelo, pode prosseguir. Oi, pessoal. Parabéns pelo resultado. Eu tenho algumas perguntas. Eu acho que a primeira é em relação a alguns ajustes que vocês fizeram no EBITDA, e um dos ajustes é em relação ao PLR. Eu queria entender por que vocês fizeram esse ajuste. Eu entendo que vocês tiveram um PLR maior, mas ajustaram uma parte disso. Então, acho que o primeiro ponto é entender qual é o critério do PLR e por que foi feito esse ajuste. Depois eu passo para as próximas perguntas. Obrigado. Obrigado, Marcelo, pela participação e pela excelente pergunta. Realmente, o PLR total, ele é reflexo, né, dos números realizados, obviamente, e ele chega à quantia de 420 milhões de reais. E ele foi reclassificado por nós em duas questões. Primeiro, porque o recorrente, 171 milhões de reais, que é o que nós registramos aí no ajustado, e o outro como extraordinário, porque existia uma distorção aqui no Estado, que ela já foi corrigida ao longo do ano passado. Uma era uma lei estadual que determinava que o PLR fosse isonômico para o mesmo valor para todos os funcionários, independentemente da sua função e da sua contribuição. E essa lei foi revogada pela Assembleia Legislativa em dezembro do ano passado. E o segundo era um decreto de 2007 que determinava, que atrelava o PLR aos dividendos. Ele foi também corrigido isso, e ele traz duas questões. Uma, que vendas de ativos, eles não servem para a base do PLR, o que é uma coisa lógica, mas não era assim. E segundo, que dividendos não tem nada a ver com o resultado operacional da companhia, que também é uma obviedade. Mas isso existia, essas distorções, e ela, desde o final do ano passado e para frente, não ocorrerão mais. Então, acho que a excelente pergunta, até porque o número é um número bastante expressivo, realmente, mas ele tem essa característica de esses ajustes, dessas distorções terem sido corrigidas ao longo do ano passado, felizmente para todos nós, porque ele estará em síntese com uma das nossas crenças, que é a meritocracia. A meritocracia, ela traz com os resultados do ano. Fatores extraordinários não podem estar no nosso entendimento também. Concordamos, não foi uma decisão nossa, mas concordamos com esse entendimento, que fatores extraordinários não devem estar na base para cálculo nem do PLR, nem dos incentivos de curto prazo. Não, perfeito. Acho que a outra pergunta, acho que em janeiro, né, quando vocês anunciaram as mudanças na governança, a política de dividendo, a ação terminou caindo bastante e ficou bem longe, por exemplo, do preço que seria o book value que o Estado poderia vender. Agora, no último mês, né, a ação subiu bastante, subiu 20% em um mês, e agora talvez já esteja mais perto desse book value que seria do Estado, né?
Eu queria entender se você tem alguma ideia de timing para a venda do BNDES, se é algo que acontece agora no curto prazo, se esse preço, eventualmente, que a ação está tradando já é um preço que o BNDES poderia vender, e se existe alguma possibilidade, por exemplo, dessa migração para o nível 2 acontecer sem a venda do Estado, ou se, de fato, isso não tem muita chance de mudar. Obrigado. Também uma outra excelente pergunta, Marcelo, obrigado. Primeiro, em relação agora à ação, né, depois do split da Racional de 1 para 10, o book value hoje é R$ 7,30. Então, ela já está muito próximo desse processo e a hipótese do governo, a quantidade que o governo pretende vender, ainda nós não sabemos, mas uma declaração pública do próprio secretário da Fazenda que eles não pretendem utilizar todo o espaço, né, que ele não pretende utilizar todo esse espaço, porque, primeiro, por dois motivos. Primeiro, porque eles acham que a ação vai se valorizar a hora que tiver esse movimento aí do BNDES e do Estado. E segundo, porque eles também querem deixar um espaço para que a companhia também possa fazer eventuais ofertas primárias num outro momento. Então, a questão da migração para o nível 2, ela realmente está condicionada a isso, ela não acontecerá se não chegar no preço mínimo e se a oferta não for realizada e liquidada por parte do Estado. Nenhuma outra mudança, nenhuma outra evolução de governança ou das próprias units está atrelada a isso, então isso caminha independente, mas como eu mencionei na minha fala inicial, entendo que seria muito saudável para a companhia e para os acionistas de maneira geral que a Copel pudesse migrar para o nível 2, porque é mais um passo nessa jornada de avanço de governança e porque traria aí o tag along para todos os acionistas. Então, em relação à segunda parte da sua pergunta, que diz respeito ao BNDES, uma declaração pública do próprio Leonardo Cabral também, ele diz que pretendem fazer a oferta do BNDES aqui da Copel ao longo do primeiro semestre. Então já está o BTG já está contratado como líder do sindicato, ele já tem interagido aqui conosco, que esse fato do Copel Day também faz parte de contar não só os resultados, mas também um pouco da nossa história, as perspectivas de alavancas, de criação de valor, e nós estamos muito felizes porque a Copel volta ao mercado de capitais numa oferta desde 1997, então é uma oportunidade, estamos enxergando isso como uma oportunidade. E agora, em quais condições, como o BNDES pretende fazer, direto, em blocos, isso nós não temos as informações, ele junto com o BTG e com o sindicato, como disse o Leonardo Cabral, devem trazer essas condições para a companhia e para o mercado, para que ela possa ser realizada aí ao longo deste primeiro semestre de 2021. Eu que agradeço. Obrigado, Marcelo. Nossa próxima pergunta vem de Mayra Maldonado, da XP. Senhorita Mayra, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Obrigada aí por pegar minha pergunta. Primeiramente, queria parabenizá-los pelo resultado e pelo avanço aí na agenda ESG. E a minha pergunta seria, qual seria a agenda aí da Copel para 2021, seja em termos de eficiência adicional de custo, gestão de portfólio com uma adicional venda de um novo ativo e também de investimento. É isso, muito obrigada. Oi, Mara, muito boa pergunta também. Em relação a custos, custo, também não quero ficar usando clichê, que nem unha, né? Você corta, ele cresce, você corta de novo, então isso é uma agenda permanente. Você vê que dessas 480 pessoas que nós mencionamos, 169 são do call center, que eles faseamentos para sair. Então, são 365 pessoas no total, que é uma coisa que o Max está liderando em chegar num modelo híbrido e que está no futuro um modelo 100% terceirizado, como as outras empresas de utility já fazem. Na verdade, até um ponto fora da curva ter isso. Então, isso é uma oportunidade de reduzir custo e continuar. Nós temos também a questão aqui das centrais de serviços compartilhados que estão sendo implementadas e avançadas. Nós temos alguns outros
processos que foram mapeados através da BCG, de forças de trabalhos, comparando com as melhores empresas do setor e com as melhores práticas. Então, nós temos aí um plano de redução desses custos e de eficiência que estão atrelados às metas de curto prazo, aos incentivos de curto prazo, então eles estão atrelados a essa redução de custos. Então, a gente ainda vê uma agenda, ainda há espaço, obviamente, o mato alto, isso já foi, mas a gente ainda vê alguns espaços significativos para redução de custos, principalmente pela deixar de ter todas as funções de engenharia ou com todas as partes terceirizadas. Nós estamos acompanhando isso e vemos que algumas empresas, as mais eficientes, conseguem fazer isso com qualidade e com custo menor. Em relação à parte do portfólio, está na nossa agenda a questão do desinvestimento na Compagás. E nós também pretendemos realizar isso, eu diria ainda esse ano, apesar do cronograma estar ficando um pouco apertado, mas porque isso depende do poder concedente oferecer as condições para a renovação. Nós vamos precisar aí ao redor de entre 180 e 210 dias após assinado o processo de renovação da concessão da Compagás, que está sendo discutido e elaborado pelo poder concedente para realizar a oferta, mas realizar esse desinvestimento de 51%. Aí tem duas coisas que estão acontecendo. Primeiro, a aprovação da lei do gás, nesta semana, que dá um impulso para esse mercado. Vão ser necessárias algumas regulamentações, mas nós entendemos que a lei como positiva aí para avanço, para abertura do mercado, para a valorização desses ativos. E também tem o desinvestimento da Gaspetro. Apesar da troca do comando aí, todo mundo sabe aí da Petrobras, eles têm sinalizado que vão manter, e como a Gaspetro tem uma participação relevante aqui também, 24,5% da Compagás, eu acho que isso é um processo que está dentro dessa questão. A última reação, nós também estamos revisando o portfólio, isso é uma agenda constante. A nossa intenção é conversar com os parceiros em que nós já temos pelos 50% mais um das ações para que veja se há interesse de consolidações, e aí tem Mata de Santa Genebra, alguns outros ativos que podem ter interesse da outra parte. E por último, sem querer me estender, tem sempre a discussão de Foz do Areia. Foz do Areia é a nossa, diria, joia da coroa, 1,6 giga, Bertol? E nossa expectativa era realizar isso em 2021, mas isso sem dúvida nenhuma vai escorregar um pouco por causa do GSF. Então, o número que o doutor Adriano falou aqui, quando você coloca um pouco acima de 1 bilhão e 300, você dá uma extensão de prazo aí praticamente um ano, Bertol? Um pouquinho mais até que um ano. E fora Segredo, fora Caxias, fora as outras emissoras, só para a GBM. Então, essa concessão ela expiraria aí, em vez de setembro de 23, ao redor de setembro ou outubro de 24. Nós estamos terminando os cálculos da CCE, mas a tendência, como é um ativo que gera aí ao redor de 450 milhões de reais de EBITDA por ano, que a gente possa usar a pista inteira ou o máximo, podemos carregar ao máximo esse ativo. Mas, no mérito, não sendo em 21 ou 22 ou início no mais tardar em 23, no mérito, nós consolidado que a melhor saída para a GBM é vender o controle de 50,1, porque você evita o risco da licitação e de poder perder esse ativo. Peço desculpa aí de ter me estendido muito, mas eu acho que essa é uma agenda assim, muito importante que nós vamos tratar no Copel Day, é a pauta do nosso comitê de investimento, e o Bertol está me lembrando aqui que haverão 2 leilões, um em junho, para a questão aí A-4, A-3 e A-5, e também de transmissão no final do ano, aí que terão ativos que têm muita sinergia com a companhia. Então, a gente vai olhar em detalhes e profundamente nesse processo. Obrigado, Mayra. Obrigada, muito claro. Nossa próxima pergunta vem de Flávia Sounes, da Goldman Sachs. Senhorita Flávia, pode prosseguir. Oi, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Obrigada pelo call. Na verdade, eu tenho 2 perguntas. A primeira, eu queria saber como é que é a evolução de venda de vocês para energia no Mercado Livre, se teve alguma venda importante no trimestre, se você puder detalhar um pouquinho em termos de prazo, tarifa. E a segunda pergunta
é a respeito das eólicas. Vocês podem abrir um pouquinho o resultado isolado das eólicas? Como é que foi no trimestre? Se teve algum tipo de melhora, tanto por conta de output de vento ou de custo? Obrigado. Oi, Flávia. Obrigado aí pela pergunta. Um ponto aqui, vou fatiar ela em dois. A primeira parte é sobre a questão da venda no Mercado Livre, e depois essa questão das eólicas, Mona. Eu quero ver se você tem esses detalhes que a Flávia consultou. Mas no Mercado Livre, nós temos aqui uma linha de reduzir a nossa energia descontratada. Então, isso aqui é uma questão que o Bertol tem conduzido na JET, junto com a Copel Comercialização, a Copel Mercado Livre, de nós diminuirmos o percentual de energia contratada, sempre foi ao redor de 80%. A partir desse ano, né, Bertol, ela já está ao redor de 90%, aí quase 91%, e aí nós temos encontrado isso como uma oportunidade, primeiro para dar uma segurança dos recursos e da venda desses recursos que serão gerados pela companhia. E segundo, também que esses valores, nós temos sempre buscado aí ao redor de 190, 200 reais como um dos objetivos. Isso ainda não podemos afirmar isso como nosso PMIC, isso é uma formação mais estratégica, mas a gente sempre tem buscado nessa faixa e temos otimizado numa estratégia que ela é conservadora no sentido de compra e venda, mas também ela é uma estratégia de proteção aqui contra o risco do GSF. Então, nós aí diria que nossa meta está com uma descontratação abaixo de 15%, né, uma contratação acima de 85%, e sempre procurando aí oportunidades, como no primeiro trimestre teve oportunidades, o preço já deu uma baixada, mas tem uma expectativa aí no segundo semestre, mais para o fim do ano, que haja uma nova retomada nos preços, até porque o período chuvoso está se encerrando, né, e a gente vê muito dos reservatórios, reservatório do Sudeste, reservatório lá em cima, sem retomar os níveis históricos. Aqui no Sul já está aí acima de 60%, mas ainda tem as outras bacias, enfim. Em relação à operação das eólicas, Mora. Flávia, o que eu posso dizer é o seguinte, ela hoje está sendo consolidada dentro da JET, né? As operações estão basicamente estáveis. A boa notícia é que nós não temos hoje mais impairment dessas empresas, né? Nós fizemos aí um estorno, quer dizer, a geração de caixa futura está praticamente atendendo aí a não necessidade de impairment. Mas acho que o Bertol tem algumas informações adicionais aí também, Bertol, se você quiser. As eólicas geraram em torno aí de 360 milhões de EBITDA em 2020. Destacar aí a entrada em operação completa do Parque Eólico de Cotia. Também, então, hoje a gente está com todos os parques operando e que está gerando esse EBITDA em torno aí de quase 360 milhões, como foi o ano passado. Então, essas são as condições dos parques eólicos. Nós temos separado por parques, mas isso aí nós consolidamos o somatório de todos os parques eólicos. Nós temos uma vantagem, só para concluir, Flávia, é que como nós temos aí o segundo grande cluster e a política de investimento traz muito essa questão de sinergia, depois do Paraná, o Rio Grande do Norte. E o Rio Grande do Norte tem algumas vantagens pela característica do vento, das suas performances, e aí tanto que nós temos poucas perspectivas que o preço horário vai afetar aquela região específica lá mais ao norte do Rio Grande do Norte, porque ele tem fator de capacidade e ele venta bem durante o dia, não é como algumas regiões que ventam mais na madrugada e aí podem ser mais impactados. Pessoal, para concluir? Para concluir, esses 359 milhões de bits geraram um lucro de 51 milhões total. E houve também, em função desse desempenho, o preço da energia futura, redução de custos, reversão de impairment dos parques eólicos. A reversão foi 139 milhões. Praticamente não tem impairment nessas usinas. Nessas usinas. Bom, uma sinalização de geração de caixa positiva. Obrigado, Flávia. Obrigado, pessoal. Se vocês, obrigada pela resposta. Se vocês me permitem um follow-up, você podia abrir
para a gente qual é a margem EBITDA que vocês costumam tem tido nos parques. Acho que no passado ela parecia ser um pouquinho abaixo do mercado, só queria ter uma noção de como é que isso está agora. Tá, obrigado, mas essa é uma informação aí mais estratégica, viu, Flávia, que a gente não tem aberto, mas eu posso dizer que a margem aí no mercado é acima de 70% e nós estamos em linha aí até um pouco acima do mercado nesse processo aí da margem dos ativos renováveis em eólica. Tá bom, tá ótimo, pessoal, obrigado. Obrigado. Lembrando, para fazer perguntas, basta digitar *1. Aqui chegou uma pergunta pelo chat do Bruno Marques, que mencionou aí o objetivo de nós chegarmos a uma alavancagem de 2,7. E se essa pergunta aí com dividendos ou com investimentos, ainda mais que tem uma perspectiva da entrada da Telecom de reduzir ainda mais. Então, respondendo essa pergunta, obrigado, Bruno, pela mensagem. Esse é um objetivo, é uma referência que nós temos, mas ela é uma referência mais de médio e longo prazo. Nossa tendência é que a gente possa ir conciliando e dê previsibilidade para que não adianta nós fazermos num soluço, num pagamento muito grande, extraordinário, como a própria política prevê de dividendos, e chegar já próximo a essa margem, porque, primeiro, que isso aí comeria praticamente quase toda a nossa capacidade aí de investimentos em novos projetos. E segundo, que é um dos nossos objetivos, que os investidores tenham uma sinalização, como eu falei, de previsibilidade. Nós queremos ser uma companhia que tenha um pagamento médio aí de payout aí nos 50%, tanto que é o maior range aí nosso. Acho que a gente entende isso e os nossos estudos apontam isso como uma boa prática. Nós vamos construindo isso à medida dos próximos 2, 3 anos aí, mas é uma questão que nós não pretendemos chegar nisso de curtíssimo prazo, que, como falei, não adianta fazer um soluço e depois ficar sem nenhuma margem. É melhor você ter um processo aí constante de crescimento de médio e longo prazo e de previsibilidade. Agora, se num escopo aí, eu diria, dentro de 3, 4, no máximo em 5 anos, isso tem que estar, obviamente, já dentro dessa faixa, dentro dessa sinalização. Se isso não ocorrer até antes disso, nós, obviamente, vamos usar a política de dividendo. Ela é um instrumento, não é o único, é um instrumento poderoso para que a gente possa caminhar. Eu acho que, para concluir, o fato de nós não estarmos ainda com o GSF e com a venda para 2021 já sinaliza o quanto vai ser aí também de um ano muito bom e muito excepcional de resultados aqui em 2021 para a Copel e para os nossos acionistas de maneira geral. Acho que uma última rodada de perguntas. Tem mais uma pergunta? Da Liliane aqui do HSBC. E complementando, que dentro dessa política, enquanto a Liliane entra, só para terminar um último ajuste aqui, complemento nessa pergunta do Bruno, esse processo de investimento com governança, com disciplina, com alocação, ele é fundamental, porque nós queremos também recompor EBITDA. Então, se você faz os investimentos aí da Copel, Telecom, ao redor de 200, mais 100 da Compagás, se você não tiver uma recomposição disso de uma maneira, como eu disse, organizada e estruturada com governança, você acaba no médio prazo sendo uma base menor de distribuição. Nós gostamos e estamos orgulhosos aí com os números desse ano. Então, a gente quer que isso tenha uma constância e uma perenidade. Nossa próxima pergunta vem de Liliane Yang, do HSBC. Senhorita Liliana, pode prosseguir. Oi, obrigada pela oportunidade. Acho que o trabalho feito nesses últimos 3 anos, nessa sua gestão, aí, doutor Daniel, doutora Adriana, tem sido, na verdade, excelente, né? Vocês estão de parabéns. Agora, os investidores ainda estão alocando um certo desconto na avaliação de Copel em relação às empresas privadas. E vocês já deram passos grandes em termos de governança, mas eu gostaria de saber se, na visão de vocês, há algum ponto mais onde vocês acham que podem trabalhar. Pode ser do lado do estatuto, do lado dos comitês,
no sentido de ainda mais aprimorar a governança, né, e tentar tirar um pouquinho desse desconto em relação às empresas de forma geral privada? Essa é uma primeira pergunta. E a segunda pergunta, se me permite, vocês colocaram agora esse objetivo de neutralidade de carbono para 2030. Poderia dizer para a gente como que vocês pretendem atingir isso? Acho que está ligado muito ao que vocês mencionaram, né? Antes, que é investimentos não só em distribuição, mas agora também com foco em renováveis, né? Quão rápido vocês pretendem atingir? É mais perto de 2025 para 30, mais perto do começo, né? E um terceiro ponto, né, também nessa linha de falar em geração para o Brasil, como que vocês estão vendo a necessidade do Brasil de crescer mais em gás, para talvez até tentar offsetar o problema que tem a volatilidade na parte hidrológica, né? E se puder dar uma cor sobre preço de geração e nível de GSF esperado, seria ótimo. Obrigada. São 3 perguntas grandes, né? Não, mas foi boa, até porque daí eu otimizo o tempo. Obrigado, Liliane, obrigado aí pelas referências. Eu considero que isso é um trabalho coletivo, né, da diretoria, mas também dessa força espetacular de trabalho, altissimamente qualificada, que são esses 6.700 aí cooperianos. Então, agradeço. Em relação ao desconto que tem com relações estatais, é uma desconfiança que eu entendo como razoável, né? Ela é uma desconfiança que existe, isso dos investidores. Nós pretendemos nos descolar isso aqui mostrando a nossa história, e walk as you talk, né? Que a gente faça realmente, que o mercado veja consistência. Então, que é ano após trimestre a trimestre, ano após ano, e coerência nas nossas ações. Então, eu acredito que a gente, como você disse, aí, nesses 2 anos e alguns meses, a gente tem sido coerente do que a gente fala, do que a gente executa, e dando sempre a linha para onde a gente imagina. Acho que a última grande fronteira, pelo menos de curto prazo, é na alocação de capital. Então, nós aí, nos investimentos que a gente faça, nos leilões que nós participamos, né, que a gente, se isso ocorrer, e quando ocorrer, e espero que ocorra logo, a gente mostre na prática que essas evoluções de governança, esses processos, eles tragam um resultado prático. E, por enquanto, a gente pede só ao mercado e aos investidores e analistas o benefício da dúvida. E que a gente, né, vai continuar trabalhando aqui para melhorando a performance da nossa Copel. Achamos que nós podemos, mesmo sendo uma estatal, nós podemos ser eficientes, nós podemos ser disciplinados, nós podemos fazer avanços de governança, e avanços, como eu disse, que independem se o Daniel vai estar aqui, se o Moura vai estar aqui, se as pessoas individualmente vão estar aqui. Ela vai crescendo aí como um todo. Então, primeira parte. A segunda parte, em relação à neutralidade de carbono, a nossa ideia, a Copel tem feito aí todos os passos no GHG Protocol, tem se acompanhado isso, tem feito o seu inventário de estufas aí desde 2009, ou seja, já temos um track record aí bom, e nós precisamos de ter medidas compensatórias para frotas e outros temas. Ainda temos no nosso portfólio uma usina pequena, né, que está terminando aí um retrofit a carvão, de pouco menos de 20 mega. Eu acho que para que a gente possa cumprir essa meta, inexoravelmente passa por um estudo de avaliação aí de desinvestimento dessa área, assim como outras empresas, como está nos jornais hoje, também estão pensando. Não fazemos um juízo de mérito, mas entendemos que dentro da nossa estratégia, da nossa crença e das diretrizes que o nosso Conselho de Administração tem, a gente possa atingir isso antes de 2030, mas não vai ser, né? Vai ser aí, não vamos usar a pista inteira, mas também queremos usar todo o regulamento aqui embaixo do braço para que a gente possa fazer isso o quanto antes. Especialmente esse estudo de alienação aí desse ativo que não está dentro da nossa estratégia de portfólio, mas faremos isso de uma maneira estudada, calculada, até porque sabemos aí os impactos que essa usina tem ali na região. E por último, o gás é uma matriz de transição, né?
Você vê todos os países da Europa, os Estados Unidos mesmo, tendo gás como um fator de estabilidade. E mesmo tendo isso lá, você viu o que aconteceu no Texas, você viu o que aconteceu na Califórnia. Então, o que a gente acredita é que não faz sentido mais você ter 2 gigas, 2,2 gigas de geração térmica a óleo diesel. Isso aí vamos dizer, foi necessário em algum momento, mas não cabe mais na atual conjuntura, na atual agenda de ESG e ambiental. Então, a gente entende que é inexorável para a matriz energética brasileira, e eu estou falando como um todo, que ela tenha uma participação do gás, ainda mais por causa do pré-sal, de uma maneira estruturada. Nós vamos acompanhar isso bem de perto também e ver aí eventuais oportunidades que possam aparecer. Bertol. Olha, o Daniel colocou muito bem sobre a expectativa de expansão. O PDE 2030, lançado recentemente lá em Foz do Iguaçu, com a presença do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e do presidente Jair Bolsonaro, ficou bem claro que a expectativa no horizonte de 10 anos de expansão da oferta de energia por geração a gás está muito grande. Há necessidade para segurança energética, geração na base, tendo em vista também, como você falou, redução muito grande da possibilidade de expansão em hidrelétricas, né? E com a entrada significativa de renováveis na matriz elétrica brasileira, né? Então, estamos atentos, queremos achar uma solução estrutural para a UEGA, participando dos leilões, como o Daniel mencionou, e também novos empreendimentos a gás, considerando toda a infraestrutura atendida com a aprovação da nova lei do gás aí para essa distribuição de gás. Perfeito. Acho que nós estamos já... Mais alguma pergunta final? Não havendo mais perguntas dos participantes, retornamos agora a palavra à companhia para suas considerações finais. Acredito que aí uma participação expressiva do número de investidores e analistas mostra o interesse que o mercado está tendo na Copel. A gente acredita muito, vou ser repetitivo, na nossa agenda de alavanca, de criação de valor, de disciplina de capital e principalmente de melhoria de governança. Estamos entusiasmados e a entrega técnica e restrita, independente da política de dividendo e desse número realmente muito expressivo, mostra que nós estamos nessa agenda e que nós aprendemos com as experiências do passado e que nós agora queremos uma agenda aí de agregar muito valor, não só para os nossos acionistas, mas para os stakeholders de maneira geral. Muito obrigado a todos e continuamos aqui o nosso trabalho, a nossa execução, nosso trabalho de execução impecável aqui no plano estratégico. Muito obrigado, boa tarde aos senhores e às senhoras. Senhoras e senhores, a teleconferência da Copel sobre os resultados do quarto trimestre de 2020 está encerrada. Muito obrigado.